tratando sobre ângulo, né? Na verdade, definição de ângulo é região do plano compreendida por duas semirretas distintas de mesma origem. Então, nada mais é do que um pedaço do plano, uma parte do plano, que é compreendida, né, que fica entre duas semirretas distintas de mesma origem. E cuidado com a definição de bissetriz. Bissetriz, ela, na verdade, não é um ângulo. Bissetriz é uma semirreta que dividiu o ângulo em duas partes de mesma medida, né, em duas partes congruentes. Então, a bissetriz, ela só divide o ângulo ao meio. Ela não é um ângulo, ela é uma reta, ou uma semirreta que dividiu o ângulo ao meio. Vamos dar uma olhada em tipos de ângulos. Bom, marcando lá no nosso círculo trigonométrico, né, com o ângulo 0 graus, primeiro quadrante de 0 a 90, segundo quadrante de 90 a 180, terceiro quadrante de 180 a 270, e o quarto e último quadrante de 270 a 360. Bom, o ângulo nulo é o ângulo 0 graus, né? Já o ângulo agudo é qualquer ângulo maior que 0 e menor que 90 graus, que esteja compreendido aí no primeiro quadrante. Agora, se o ângulo for igual a 90, então ele é chamado de ângulo reto, certo? O símbolo lá é um quadradinho com um ponto dentro, né? Agora, um ângulo maior que 90 e menor que 180 é um ângulo obtuso. Está no segundo quadrante. Já um ângulo que seja igual a 180 graus é chamado ângulo raso, ângulo igual a 180. Está no limite do segundo para o terceiro quadrante. Um ângulo maior que 180 e menor que 360, ele é chamado de ângulo reentrante. E quando ele completa uma volta inteira, né, ele é um ângulo de 360 graus, ok? Agora, como relacionar dois ângulos que somados dão 90 graus? Eles são chamados de ângulos complementares. Se um dos ângulos tem a expressão x, o outro, né, o complemento dele vai ser chamado, então, 90 menos x. Já que a soma deles é 90, então 90 menos o valor de um deles é a expressão do outro, certo? Então, dois ângulos complementares, a soma deles é 90. Quando os ângulos são suplementares, a soma deles é 180, e se um dos ângulos é x, o suplemento dele é 180 menos x. Para dois ângulos replementares, é quando a soma deles é igual a 360, né, o ângulo de uma volta. Se um dos ângulos é denotado por x, o replemento dele é, então, 360 menos x, ok? Vejamos agora, então, aí, quando temos ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, nesse desenho aí a gente acaba formando 8 ângulos, né? Chamados de A, B, C, D, E, F, G e H. Ok, nós temos então aí ângulos na parte interna, como você pode ver ali, a parte entre as paralelas, e os ângulos externos que estão fora das paralelas. Sobre essa reta transversal, 4 de um lado e 4 do outro. Quando eles estiverem do mesmo lado da reta transversal, eles serão chamados de colaterais. Agora, se eles estiverem em lados alternados da reta transversal, eles serão chamados de alternos. Vamos às classificações dos ângulos aí. E, na verdade, quaisquer dois desses 8 ângulos que aparecem ali, pega dois quaisquer, ou eles são iguais, ou eles são congruentes, né? Eles têm a mesma medida, ou a soma deles é igual a 180. Quaisquer dois deles, ou são iguais, ou somados vai dar 180 graus. Veja, o primeiro par que nós vamos classificar agora são os pares de ângulos OPV, que é o chamado oposto pelo vértice. Quando são opostos pelo vértice, eles são iguais, né? São de mesma medida. O símbolo de congruente, né, quer dizer mesma medida, é um tracinho a mais ali do igual, certo? O OPV do ângulo A é o ângulo C, são de mesma medida. B e D são também OPV. E aqui embaixo, ângulo E e ângulo G, assim como o ângulo F e o ângulo H. Todos eles têm a mesma medida. Agora, outra classificação desses ângulos, se você colocar a reta R, que é paralela com a reta S,
mas colocar ela em cima da reta S, fazendo com que elas coincidam, você vai ter em cima do ângulo A o ângulo e eles são chamados de ângulos correspondentes. Se vocês têm elas paralelas e colocando uma em cima da outra, você vai ter o A exatamente com a mesma abertura que o ângulo E, assim como o ângulo B vai ter a mesma abertura do ângulo F, são chamados correspondentes. C é correspondente com G e o D é correspondente com H. Agora, sobre os ângulos alternos, que estarão um de cada lado da reta transversal, eles se subdividem em alternos internos e alternos externos. Sobre os alternos internos, veja a transitividade que nós podemos fazer de raciocínio. Como A é igual a C, porque eles são ângulos OPV, A é igual a C. Por outro lado, A é igual a E, porque eles são correspondentes. Se A é igual a C e A é igual a E, você vai poder dizer por transitividade que E é igual a C. Eles têm a mesma abertura. E C são alternos internos. E pelo mesmo motivo, você vai dizer que o D e o F também são alternos internos. Eles têm a mesma medida. Por transitividade também. B é igual a D, porque eles são APV. B é igual a F, porque eles são correspondentes. Então, D é igual a F, né? Assim como os alternos externos, você vai poder dizer que A é igual a G e B é igual a H. Alternos, um de cada lado da reta transversal. Externos, na parte de fora das paralelas. E por fim, nós vamos ter agora os pares de ângulos colaterais, que também vão se subdividir em colaterais internos e colaterais externos. Só que os colaterais são os únicos tipos que não são congruentes. Eles, na verdade, serão suplementares. A soma deles vai acabar dando 180 graus. Sobre os colaterais internos, no mesmo lado da reta transversal e na parte de dentro, na parte interna das paralelas, nós temos C e o F. Só que eles não têm a mesma abertura. Tu vê que eles são de aberturas diferentes, né? Mas a soma deles é igual a 180 graus. Assim como do outro lado da transversal, o ângulo D e o ângulo E somados também vai dar 180 graus. E os últimos pares agora de ângulos colaterais externos serão o ângulo A e o ângulo H, assim como o ângulo B e o ângulo G, que somados de 2 a 2 totalizam 180 graus, ok? São todas as classificações. Agora, isso aparece muito em questões de trapézios, de semelhança de triângulos e ainda de paralelogramos. Tá? Usar essas condições de paralelismo e você concluir que os ângulos serão iguais, você pode aplicar, então, aí uma semelhança de triângulos, né? Beleza? Vamos agora